Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nesse capítulo 17. Esse capítulo 17 de Jesus é uma oração conhecida como oração sacerdotal. Os irmãos que já meditam, passaram por esse capítulo, puderam observar nesses 26 capítulos. Eu li só os últimos, mas nós vamos passar por cima de todos com a permissão do Senhor. Você pode ver que é uma oração do Deus Filho fazendo para o Deus Pai, de Jesus praticamente entregando os seus últimos momentos ali com a oração feita para o Deus Pai. Glória a Deus. E essa oração, irmãos, inclui não apenas ele, não apenas os discípulos, mas toda a igreja, nós vamos ver no versículo seguinte que se sucedem, que ele diz que eu oro para aqueles que irão de crer na tua palavra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós aqui com Jesus ainda está no cenário. Nós vemos que muitas lições nós aprendemos no cenário. Até aqui, Jesus ainda não foi pelaquela caminhada ali em oração, a qual ele foi entregue, traído por Judas. Ele ainda está no cenário, dando as últimas orientações para os seus discípulos. Esse é o quarto encontro, no cenáculo. Desde quando Jesus lavou os pés naquela ceia até agora, Jesus está no cenáculo. Um mês que nós estamos aqui meditando. E nessa oração sacerdotal, Jesus tem uma palavra especial ao coração da igreja, de toda a igreja. Você possa abrir o seu coração para tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, como eu falei, Jesus ele faz uma oração ao Pai, e nessa oração ele se inclui, se entregando, como dizendo que a missão foi cumprida. Essa oração inclui ele, a qual seria entregue para ser morto, e a sua morte Deus Pai seria glorificado por ele. Jesus seria o cordeiro, seria o sacrifício e também o sacerdote. Glória a Deus. Pelo seu discípulo, para que o Senhor viesse livrar eles, para que o Senhor viesse segurar eles, guardar eles do mal, e também pela unidade dos discípulos. E orou também, meus queridos irmãos, pela igreja do Senhor. Orou pela igreja de Verdes Mares. Glória a Deus. Orou pelo irmão Diego, pela irmã Andréia, pela irmã Raimunda. A oração de Jesus no capítulo 17 incluía todos nós. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, e quando nós entramos nesta oração, que nós vamos tentar aqui trazer o contexto desta oração e os detalhes dessa oração, nós vamos ver como Jesus, os pontos dessa oração, e o que Jesus trouxe de ensinamento, e o que Jesus deixou para que eu e você viesse a nos atentar e a fazer. Glória a Deus. Primeira coisa que eu entendo, irmãos, antes de entrar no contexto da oração, eu queria falar sobre oração, Oração é tão fácil de se falar, mas é tão difícil de se fazer. Oração é tão fácil de se pregar e tão difícil de colocar em prática. É só nós observarmos os nossos encontros de orações, quantidade de pessoas que tem inclusas nele. Aleluia. Mas quando nós vemos a vida de Jesus era baseada em pregação, em ensinamento e na oração. Jesus constantemente estava orando ao Pai. Aleluia. Porque oração não é apenas pedir, oração está no relacionamento
de você com Jesus Cristo. Meus irmãos, é algo que a gente precisa falar e fazer. É algo que a nossa carne não quer orar. É algo que você tem dificuldade de orar, que eu sei porque eu tenho. Nossa carne não quer. E às vezes deixamos apenas poucos minutos da noite, um momento cansado, e ali nosso tempo se torna tão resumido na presença do nosso Pai. Leonardo Riverhill, ele disse uma frase que é bem verdade. E ele disse: muitos de nós, como vamos orar, somos como uma criança que toca a campainha e quando alguém vai atender já correu, né? Creio que alguns de vocês já fizeram isso. Algo rápido, quando chama a atenção já sai, não dá nem tempo de um relacionamento com Jesus. Mas que nós possamos, irmãos, cultivar e manter esse relacionamento de oração. Porque quando o crente entende esse relacionamento de oração, ele passa a ver como é bom estar na presença do Pai. E não vê as horas passar, porque ele desfruta desse momento na presença de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quando nós vemos o capítulo 16, nós vemos Jesus se dirigindo aos discípulos. Todo o capítulo 16 é Jesus aconselhando os discípulos, é Jesus falando para os discípulos ficarem firmes, é Jesus falando para os discípulos manterem a fé, ficarem constantes, que no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele mandaria um Consolador. É Jesus aconselhando os discípulos, é Jesus falando de Deus para os discípulos, é Jesus falando do céu para os discípulos. Mas no capítulo 17 é o contrário, é o capítulo todo Jesus falando dos discípulos para Deus, é o Jesus falando da igreja para o Senhor. Não é oração condenatória, não é oração aleluia, mas é uma oração pedindo para que o Senhor venha guardar, venha livrar, venha santificar nós que somos a igreja do Senhor. E eu aprendo uma verdade, irmãos, aleluia. Às vezes nós gastamos, e é bem louvável, irmão Cid, muita energia falando de Jesus para as pessoas, e temos que falar assim, que é a missão da igreja. Mas também temos que desprender a mesma energia ou mais energia de falar dessas pessoas para o Pai. Não apenas falar do Pai para as pessoas, mas falar dessas pessoas para o Pai. Se nós gastássemos mais falando dessas pessoas para o Pai, talvez o resultado seria maior. Aleluia. Que nós nos detemos a falarmos daquelas pessoas que você evangeliza, fala da sua família para o Pai, entregar para o Pai, aleluia, que com certeza o Pai trabalhará nesta causa. Glória a Deus. E o contexto é esse, como eu falei, Jesus falando dele, falando dos discípulos, da segurança dos discípulos, do que os discípulos passariam, de uma vida de santificação que os discípulos deveriam ter, e de uma vida de unidade, porque em breve os discípulos estariam no mesmo local que Jesus estaria, na glória com o Senhor. Veja o contexto dessa oração, irmãos, contexto maravilhoso. Jesus não se desprende em orar ao Pai pedindo: Senhor, dá riquezas, dá posses, Senhor, honra o teu filho na terra. Não, Jesus trata de coisas mais essenciais, mais preciosas e mais urgentes, que os discípulos precisavam para estar de pé. E eu fiquei pensando, irmãos, qual tem sido o contexto da nossa oração? Qual tem sido o contexto da nossa petição, Pai? Será que é apenas por bênçãos materiais? Será que é apenas por coisas desta terra? Por santidade? Para que o Senhor nos livre do mal? Para que o Senhor nos ajude a viver em unidade?
porque é difícil. E mais na frente nós vamos falar sobre isso. Qual tem sido no geral o contexto da sua oração? Aleluia. Porque tem coisas prioritárias que precisamos colocar. Aleluia. Para que o Senhor venha nos ouvir e buscar o reino em primeiro. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, nos primeiros versículos desta oração, Jesus dizendo, veja no versículo 1, na sua Bíblia, Jesus falou assim, aleluia, glória a Deus, e levantou seus olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Nós já falamos, a hora é chegada. A hora que Jesus tinha dito que não era chegada, agora chegou. A hora de ser morto tinha chegado. Jesus sabia disso. Aleluia. E a forma que Jesus seria glorificado, como era? Na morte de cruz, na crucificação. Aleluia, serviu para nossa salvação, serviu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus ali não foi pego de surpresa. O complô que os homens estavam fazendo, pensando que estava pegando Jesus no contrapé, aleluia, não era. O próprio Jesus se entregou. A Bíblia diz que ninguém tira a sua vida, Ele mesmo deu em prol das nossas vidas. Aleluia. Jesus usa o instrumento da cruz para nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele manda cada um de nós carregarmos a nossa cruz, né? No versículo 3, o versículo 10, poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que deste. Versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não é futura, a vida eterna é presente. A vida eterna se inicia no momento que a gente aceita Jesus. A gente passa a entrar num novo reino, num novo governo. Nós passamos agora a desfrutar da eternidade que não vai se findar mais. A morte, a separação vai nos fazer continuar a vida eterna. A vida eterna não começa quando a gente morre, começa quando a gente aceita Jesus. Porque diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a eternidade é gravada no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos desse entendimento do Senhor e buscar mais de Deus nesta terra, para um dia desfrutar com Ele na sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, mas Jesus, Ele tem me dado um tema para esta mensagem. O tema que Jesus me deu para esta mensagem, que eu fiz uma introdução, agora eu vou entrar naquilo especificamente que Jesus colocou no meu coração, é essa: a relação correta do cristão com o mundo. Glória a Deus. Talvez o versículo 17 é o capítulo que mais fala sobre esta palavra mundo. Se você contar, eu acho que tem umas 14 vezes que Jesus fala sobre isso. E nós vamos entender qual é a relação correta que nós temos que ter ou desfrutar com o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No último versículo do capítulo 16, Jesus disse que tinha vencido o mundo, né? Aleluia. E o mundo constantemente, como eu falei na quinta passada, ele vem com as suas artimanhas para nos derrubar, para nos vencer. E os irmãos são conhecedores. Quando nós falamos de mundo, nós falamos do sistema do mundo, do governo regido por Satanás neste mundo. Glória a Deus. E ele vem constantemente para nos derrubar, para nos fazer cair. Glória a Deus. Mas louve ao Senhor
Porque se você está nessa noite é porque você está de pé na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É por isso que constantemente, ou melhor dizendo, quando nós vemos alguém que saiu, algumas pessoas olham, voltou para o mundo, está agora no mundo, ou seja, voltou para o sistema que outrora nós éramos e o Senhor nos resgatou. Que Jesus nos dê graça e nos livre, para que a gente não venha retroceder. A Bíblia diz que aquele que retrocede é como um que está na lama novamente. Meus queridos, e eu queria trazer alguns pontos dessa mensagem. Relacionamento correto do cristão com o mundo, este é o tema. Versículo 14, coloque aí, meu irmão. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos do mundo. Aleluia. E quando nós trazemos esse sentido, é que nós não pertencemos mais ao sistema deste mundo, ao sistema que outrora nós pertencíamos, ao mundo de pecado, ao mundo, aleluia, a qual Satanás reina, como diz a palavra do Senhor, que cegou entendimentos, o príncipe desse século. Mas nós não pertencemos mais a ele, porque nós pertencemos ao novo rei, ao novo governo, o governo de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós nascemos de novo, nós nascemos do céu, nós nascemos do Espírito, e o reino de Deus está em nós. A oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Aleluia. Então nós passamos a ser um novo reino, de um novo rei. Glória a Deus. Nós não somos do mundo, irmãos, do sistema regido por Satanás. Agora nós andamos na contramão do mundo. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vemos ainda nesse versículo: por não sermos do mundo, somos odiados pelo mundo. Desde a tua palavra, e o mundo os odiou. Meus queridos irmãos, quando nós saímos desse sistema do mundo regido pelo inimigo, agora nós sabemos que aquilo que você fazia antes não era certo, era errado. Agora, o que o mundo aprova, nós reprovamos. O que o mundo aceita, nós dizemos que é errado. O que o mundo diz está tudo bem, nós dizemos que a Bíblia condena. E todas as vezes que nós se manifestamos desta forma, seremos odiados. A Bíblia diz: vocês serão odiados, porque assim os profetas também foram perseguidos. Aleluia. Porque os nossos valores são outros. Nós cremos de forma diferente. Aleluia. Nós cremos em valores diferentes. Então, irmãos, se de alguma forma isso não acontece, aleluia, talvez tenha algo de errado. Aleluia. Talvez se o sistema do mundo, aleluia, que eu e você estamos nele, por estarmos aqui, nós estamos rodeados. Se não há nenhum tipo de perseguição, porque às vezes, melhor dizendo, hoje em dia, Brasil é mais perseguição moral mesmo, né? Discriminar, chacota. Se não acontece com você, ou nunca aconteceu com você, algo em você pode estar errado. Ou você foi conveniente, complacivo, ou na hora de falar você se calou, você omitiu a sua identidade, ou no momento do pecado você riu, participou da roda. Aleluia. Porque a partir do momento que você se manifesta, não, essa prática aí é errada, a Bíblia condena. Nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar. É preciso mudar. A partir do momento que nós se manifestamos dessa forma, as pessoas vão se levantar.
porque os valores são outros. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, todos que estão nos ouvindo, obreiros, jovens, senhores, todos, se em algum momento, aleluia, os sistemas que nos rodeia está totalmente alegre com sua postura, pode ter algo de errado, pode ter algo que esteja fora do lugar. Aleluia, porque Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. São dissipadas. Se tiver apenas uma luz acesa aqui, é só aquela luz vai brilhar. Aleluia. Porque ela dissipa a escuridão. Glória a Deus. Como tem sido a tua postura? Trabalho, escola, vizinhança, amigos. Tem que brilhar a luz de Cristo diante dos homens. Sua vida tem que ser uma carta lida. A maioria das pessoas do mundo não leem a Bíblia, não conhecem Jesus. Vão conhecer através das tuas obras, daquilo que você faz, da tua postura. Aleluia. Glória a Deus. Somos odiados muitas das vezes, e Jesus diz: olha, Pai, na sua oração, eu não oro para que tires do mundo. Versículo 15, né? Não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Meu irmão, a gente aceita Jesus, não tem como ficar numa bolha, não tem como se isolar, não tem. Uma vez eu falando com um certo irmão, ele disse: rapaz, pastor, tem um grupo de pessoas ali que estão quase morando em cima do monte. A comida sobe para o monte, estão lá direto. Mas Jesus não nos chamou desta forma. Pai, não peça que nos tires do mundo. Muitas pessoas que nós vamos se relacionar não são crentes. Chefes, patrões, professores, família. Aleluia, a gente vai se relacionar com essas pessoas. Ninguém vai ficar sem falar o mal dessas pessoas. Vamos se relacionar. Aleluia. Mas Jesus, sabendo do perigo, Ele ora por nós, para que o Senhor nos livre do mal. E esse mal é do maligno, do inimigo, que tende a lançar seus dados, que tende a achar um coração com uma brecha, como entrou em Judas, como entrou em Pedro. Aleluia, procurando a quem possa tragar. E nós precisamos estar firmes no Senhor, vigilantes. Aleluia. Meus irmãos, você não precisa deixar de ser crente para ser amigo de uma pessoa. Tem pessoas que, para se adaptar, tende a ser igual ao outro, mas você foi chamado para ser luz. Você não é do mundo. Nós pertencemos ao novo reino de Cristo Jesus. Satanás, ele usa esse sistema mundano. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus diz: olha, quando for orar, ore assim: não deixei-me cair em tentação, aleluia, mas livrai-me do mal. Aleluia. Nós temos irmãos que andam vigilantes, pedindo oração, Senhor, discernimento para não cair nas armadilhas do inimigo, que usa o sistema do mundo, usa a nossa carne para nos fazer cair e tropeçar na presença do Senhor. Versículo 17 diz assim: santificai-vos na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a santificação são duas etapas. O processo, o estado que nós, quando aceitamos Jesus, somos separados. Ser santo é ser separado. Aleluia. E um processo de santificação. Amanhã você pode estar mais santo do que hoje. Aleluia. Depois de amanhã você pode estar mais santo, mas é um processo. E nós precisamos buscar a santificação, porque nós sabemos que a salvação é pela graça, mas ninguém entra no céu sem santificação.
Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glória. Um tema tão batido, tão decorrente, mas tão necessário. Porque, irmãos, nós por qualquer coisa podemos nos sujar, e a palavra do Senhor é que nos santifica. Aleluia. Jovens aqui ouvindo a palavra do Senhor, glória a Deus, a igreja do Senhor, e a partir do momento que nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, vamos sendo santificados, vamos sendo fortalecidos, porque vamos criando fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, porque ou o pecado te afasta da palavra da verdade, ou a palavra te afasta do pecado. É muito difícil alguém que está numa vida na lama do pecado ler a palavra, está no culto, porque o pecado vai lhe afastando desta verdade. E quanto mais você está, irmãos, inundado, imerso na palavra, esta palavra vai te santificando a cada dia. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra que não volta, esta palavra que é vida e gera vida. Aleluia. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui Jesus vai falar agora, irmãos, da nossa missão de sermos enviados ao mundo. Mas antes de falarmos dessa missão, queria abrir um parênteses e falar uma seguinte coisa. Primeiro, Jesus no versículo anterior fala de quê? Santificação. Depois da missão, santificação, missão. Meu querido irmão, se você não tem tanta raiz, se você ainda está no processo de santificação, se você está ainda com um pé lá e outro cá pelejando para ser crente, não vá agora não. Vá trabalhando esse processo de santificação na sua vida. Porque às vezes a pessoa vai com todo o gás, e ali aquela situação é uma armadilha e você cai ali, porque não está tão firme. Ali evangelização com um grupo de amigos. Chega lá, aí traz uma história antiga e a coisa cai. Quantas histórias assim, pessoas novos convertidos que foram evangelizados no carnaval e me deram logo os 4 dias, espera logo de cama e pronto. Temos, então nós precisamos santificar, buscar santificação. Cuide primeiro da sua vida, para depois cuidar da vida dos outros. Se preocupe primeiro com a sua vida espiritual, com a sua casa na rocha. E aí quando estiver tudo bem, se firmando, aí você vai, Jesus vai te usar. Não vá despreparado não, irmãos, porque senão a queda é certa. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus. Depois de Jesus dizermos que nós não somos do mundo, que nós fomos libertos do mundo, que nós seremos odiados do mundo, aleluia, que estamos convivendo com pessoas mundanas, para que Deus nos livre, para que o Senhor nos santifique na verdade. Agora Ele nos envia, e a oração do Pai é essa: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Como Deus enviou Jesus ao mundo? Como fariseu separado? Não. Deus enviou Jesus ao mundo em todos os lugares. Jesus pregava onde tinha oportunidade, na praia, na estrada, para uma pessoa, para uma multidão, numa oportunidade. Pessoas chegavam para Jesus, não saíam sem uma palavra. Aleluia. Jesus foi enviado dessa forma. Jesus pregou para todo tipo, para o rico, para o pobre. Aonde Jesus estava, Jesus era influente. Aleluia. Não pense que Jesus era alguém isolado. Não, Jesus andava em casamento. Jesus andava ali, era convidado para o jantar em casa, ele ia. Mas a diferença é que ele influenciava as pessoas. A diferença é que ele fazia a diferença aonde estava. Glória a Deus. Mas se você não consegue fazer a diferença, não vá não.
Aleluia. Se você não consegue ouvir uma música que começa a se requebrar, não vá não. Aleluia. Se conserte, se firme na palavra de Deus primeiro. Aleluia. E aí depois o Senhor vai te enviar e você vai ser um ganhador e uma ganhadora de almas para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e esta última parte da mensagem, eu queria falar esses versículos que eu li, que foi a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 você vai ver Jesus falando: eu oro para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele trata este último ponto da oração sacerdotal, proclamando e rogando ao Pai pela unidade da igreja, pela união da igreja. Por isso que eu falei no início, tão difícil de ser mantida, né? Se eu perguntasse assim, quantas pessoas aqui estão com raiva de alguém, não consegue olhar nos olhos de alguém, não consegue se relacionar com alguém, guarda a amargura de alguém, se pudesse não falava, se pudesse congregar em outro canto para não ver essa pessoa. Aleluia. Quantas pessoas têm desta forma? E eu sou bem ciente, se eu falasse aqui, irmãos, vamos todo mundo viver em unidade. As pessoas estão certas, palavra legal, mas não consegui, porque não é minha palavra. A unidade é gerada por Jesus. Quando Jesus, ele transforma esse coração de pedra em carne, aí sim, aí você consegue se relacionar com esta pessoa. Aleluia. Não é algo gerado pelo homem, não é algo gerado aqui na terra, é algo gerado no céu. Glória a Deus. Mas quando você abre o coração para que o Senhor entre nesta área, aí Jesus transforma esse coração de pedra em carne, te muda e arranca esse sentimento do inferno de dentro da sua vida. Glória a Deus. É gerada no céu, é gerada por Deus, mas ela é mantida por nós. Precisamos se esforçar para manter a comunhão. Aleluia, glória a Deus. Porque assim foi a oração do Pai, a oração sacerdotal, para que todos sejam um, assim como Ele é um. Glória a Deus. Já viu um purê de batata, né? Batata de todo tipo, todo tamanho diferente, mas quando mistura, né, se torna um. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, isso é tão importante, isso é tão necessário. Se não fosse necessário, Jesus não tinha pedido. Se não fosse necessário, Jesus, presta atenção, se não fosse necessário, Jesus não tinha rogado ao Pai. Sabe por que Jesus rogou ao Pai por unidade? Porque Ele sabia que é difícil você manter a unidade, você manter a comunhão. Aleluia. Mas é necessário nós mantermos a comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver comunhão, unidade, se você odiar o seu irmão, e é um processo, viu? Queria falar sobre isso porque Jesus está me incomodando, e a mensagem vai seguindo nessa linha também. Tudo começa com a palavra, com a ação, o gesto, e ali é gerado uma raiz de amargura. E aí cada situação gerada é como se estivesse regando aquela raiz, e aquela raiz se torna uma planta que toma o teu coração, e aquilo já tomou conta da sua vida. E aí você passa a não mais suportar aquela pessoa, e o ódio passa a ser gerado no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um homicida. Aleluia. E nenhum homicida entrará no reino dos céus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus. Seja sincero: Senhor, muda meu coração, dai-me um coração igual ao teu, ensina a amar o meu irmão. Não tem aquele louvor?
cante ao Senhor, e o Senhor vai tratando a sua vida. Queridos, isso é necessário, porque além de você comprometer a sua salvação, você compromete a salvação dos outros. Chega um novo convertido, que vem do mundão, e o mundão aí é cada um por si, é dividido em todas as áreas, em todos os sistemas, competição. E aí chega uma pessoa que vem desse mundo, aleluia, e entrega a sua vida para Jesus. E aí, opa, vai chegar na igreja diferente. E aí chega, e aí começa a se deparar com essas situações. E aí começa a se deparar com essas cenas. E essas cenas vai enfraquecendo a fé desse novo convertido, que chegou todo empolgado para uma nova jornada com Jesus. Mas essas cenas de divisão, de contenda, acaba minando esta fé. Confesso para os irmãos, quando eu vejo alguns novos convertidos conversando com algumas pessoas, fico com medo. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, que nós viemos manter a unidade do corpo de Cristo. Não é fácil, como eu falei, mas é necessário, para que pregando para os outros nós não viemos se perder, para que a gente nem venha comprometer a nossa salvação, nem a salvação daqueles que foram alcançados por Jesus. Porque traz escândalos, traz divisão, traz contenda, traz quebra de comunhão. Pessoas gastam suas energias lutando com o irmão. A pessoa vai para a guerra, lança uma bomba num terreno, próprio amigo. Aleluia. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o principado e potestades. E muitas pessoas parece que se levantaram, irmãos, nesta guerra, nesta contenda, que estão nessa guerra travada. Mas, meu querido irmão, tenho algo para te dizer. Você que está sendo prejudicado nessa história toda, é a sua espiritualidade que está sendo em jogo. Aleluia. Os irmãos estão recebendo, amém, irmãos? Pessoas que ficam tão inflamadas com situações que não conseguem suportar. E aí tudo que fala, tudo que posta, parece que é uma indireta para alguém, parece que é para alguém ver. Meus irmãos, vamos pedir para Jesus mudar a nossa vida e o nosso coração. Uma coisa, irmãos, é nós estarmos no rebanho do Senhor e saber que os lobos ferozes estão querendo atacar, né? Agora uma coisa é ovelha contra ovelha, não dá certo, irmãos. É algo inadmissível que o Senhor nos fala nesta noite. Deixa eu lhe dar um conselho aqui, se você quiser. Se você tiver algo contra alguém, aleluia, tiver uma situação mal resolvida, peça graça ao Senhor, chegue e resolva essa situação. Sim, diga, meu amigo, que me desculpe, ou meu irmão, nós somos irmãos em Cristo, vamos ficar tudo bem, e o Senhor vai dar vitória a isso. Aleluia. Não estou falando que ninguém é obrigado a ser amigo íntimo de ninguém, mas sem divisão, com divisão, irmãos. Já pensou, irmãos? Você tem uma certa rixa, uma certa contenda com alguém, indiferença, como já falei aqui em alguns minutos. Você é crente, essa pessoa é crente. E aí no céu, como é que é? Não, no céu vai dar para se esconder nas ruas de ouro, é? No beco de ouro, é? Não dá, irmão, não dá. Por isso que nós temos que se entender com os irmãos aqui na terra, glória a Deus. É aqui, irmãos, para não toda ser você ceiar no erro, no pecado, com ódio. Que Jesus venha nos libertar de cada situação, para que um dia nós venhamos se encontrar com o Senhor de consciência tranquila. Como estou falando, não é fácil. Eu passo por situações, você passa por situações. Nós machucamos pessoas, somos machucados por pessoas, mas que nós viemos pedir, aleluia, como o Salmo 133, né? E suave, que os irmãos vivam em união. Versículo 21, ainda está aí.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, aleluia, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aleluia, Jesus, aí versículo 22, né? E deles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Parece que Jesus está comparando. Senhor, eu oro por eles, para que eles sejam unidos, assim como nós somos, assim como a Trindade é. Você já viu como é a Trindade? Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, cada um com uma função diferente, cada um tem um papel, mas há uma harmonia e é uma comunhão entre eles. Assim como seja, que vocês sejam um, aleluia, glória a Deus. Assim eu rogo, porque pelos que você me deste, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 21 ainda, Zé Filho. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, quando o mundo, pessoas se convertem ao Evangelho, aleluia, ou melhor dizendo, as pessoas vão ver Deus na igreja, em nós, se nós estivermos unidos. A Bíblia diz que Deus é o que? Amor. Então as pessoas vão ver o amor de Deus em nós, se nós tivermos comunhão uns com os outros, aleluia. Mas se tiver racha, se tiver contenda, se cada um estiver para um lado, meus irmãos, nós estamos fazendo um desserviço ao Evangelho. Nós não estamos proclamando o Evangelho do Senhor através dessas atitudes. Mas pastor, essa palavra é muito dura. Esta palavra, meus irmãos, eu estou recebendo também esta palavra. Mas você precisa tomar essa atitude de comunhão, aleluia, por mais que foi o outro que te machucou. Sabe por quê? Porque Jesus faz isso com nós todos os dias. Machucamos o Senhor com as nossas atitudes, palavras e atos e obras, e o Senhor vai novamente querer restaurar a comunhão conosco. O Senhor faz conosco, aleluia, o Deus que é todo poderoso. Então precisamos fazer isso também, aleluia. Versículo 24: para que aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meus queridos, tudo isso, esse relacionamento, essa oração de Jesus, tudo isso culmina nessa: para aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, aleluia. Culmina aqui, irmãos. Todas essas orientações e pedidos de Jesus é necessário nós fazermos para que nós estejamos com o Senhor na glória, para que nós viemos estar com Ele na glória, assim como Ele está com o Pai. Glória a Deus. Eu não sei como está a sua vida, aonde precisa mudar, em que área Jesus precisa, se é na santificação, se é outra, se é perdão, não sei, mas eu sei que esta palavra tem endereço certo aos nossos corações.